Saudamos a todos em nome de Jesus. Damos graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de compartilhar, transmitir e compartilhar da sua palavra. Pela graça de Deus, o Senhor nos concede mais esse dia e nós estamos alegres por isso, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a essa situação que nós temos passado, né, atípica de isolamento, de quarentena, mas a palavra de Deus nos refrigera, a palavra de Deus nos dá ânimo, nos dá direção, nos dá vigor para vivermos bem, fazendo a vontade de Deus em quaisquer circunstâncias, porventura, ou quaisquer circunstâncias que nós venhamos a passar. Por isso, nós desde já convidamos a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Lucas capítulo 6, vamos ler novamente do versículo 27 ao 31. Nesta oportunidade, nós vamos fechar esse bloco, né, com o estudo mais detalhado do versículo 31. Mas vamos ler todo esse parágrafo que temos na palavra de Deus. Diz a Escritura: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Amém. Vamos orar. Eis a tua palavra exposta, ó Senhor. Tua palavra lida. Nós te damos graças porque o Senhor, na sua misericórdia, da tua providência santa, nos deixou escrito, registrado, as palavras santas de Cristo Jesus, e deixou registrado por meio de homens que falaram da tua parte, movidos pelo Espírito Santo, tudo que foi escrito, ó Deus, para o nosso ensino, para a nossa direção, para a nossa exortação, para que estivéssemos preparados para realizar as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor nos garante assim a tua palavra, nos assegura, nos dá convicção por meio do Espírito de que esta é a tua palavra, palavra de verdade. Mas, ó Senhor, não basta só ler a tua palavra. É necessário, ó Deus, que ela seja ensinada, aplicada e retida nos nossos corações. E somente o teu Espírito, ó Deus, pode fazer isso. Os nossos esforços, eles são completamente nulos à parte de ti, à parte do teu Espírito. Por isso te pedimos, ó Deus, graça nesse momento. Ajuda-nos, ó Deus, porque de nós não há condição de falar de ti, ó Deus, com fidedignidade, com convicção, com força, com disposição, com intrepidez, o que é necessário, é imperioso para aquele que fala da tua parte, ó Deus. Concede-nos, ó Deus, que assim o façamos, em que da mesma sorte, ó Deus, o Senhor conceda ouvidos para aqueles que ouvem. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. O padrão do reino. O padrão do reino de Deus. Nós temos visto aqui nesses versículos exatamente o padrão
que o Senhor tem deixado para o seu reino. O padrão para aqueles que fazem parte do reino. Para aqueles que desejam fazer parte do reino. Esse é o padrão. Esse é o padrão dado por Deus, por Jesus Cristo. Um padrão que é contrário ao padrão do mundo. Um padrão que ele vai de encontro aos ensinos, aos costumes, à inclinação do nosso coração, das nossas vidas. E é interessante isso porque nesse versículo, é muito interessante porque nesse versículo em específico, Cristo, ele vai colocar nas mãos dos ouvintes, preste bem atenção nisso, coisa interessante. Cristo vai colocar nas mãos dos ouvintes as rédeas da conduta daqueles que fazem parte do reino de Deus. Olha que coisa interessante. Desde o início deste sermão, que é o Sermão do Monte, Cristo tem falado a respeito do reino. Tem nos dito como é o reino de Deus. Ele começou mostrando as características daqueles que fazem parte do reino, do versículo 20 ao versículo 23. Mostrou que quem não está dentro do reino é maldito, porque tem uma maldição para ele. Quando vemos na Escritura o ai de vós, o ai, então nós temos ali uma exortação e aqui temos uma maldição, enquanto sobre os que fazem parte do reino de Deus está a bênção. Aqueles que não se enquadram nessas características, a maldição por quê? Porque o destino não é o reino de Deus. O destino é a perdição. E logo depois disso, aqui no versículo 27 ao 31, do qual nós vemos o padrão de conduta do reino. E nós podemos, e vimos e estudamos, podemos ver que tudo que diz respeito ao reino de Deus, como os seus conceitos de pobreza, riqueza, fartura, fome, riso e choro, são opostos aos do mundo. Cristo chegou ao ponto de dizer que feliz é aquele que é odiado por causa do reino. Feliz é aquele que é rejeitado e indigno por causa do reino. Então, nós temos chegado à conclusão que é chocante os ensinos de Cristo Jesus. Chocou aqueles que estavam ali presentes naquele momento no monte, como também choca nos nossos dias. Dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, trazendo um novo conceito sobre o amor, que não é meramente um sentimento. Ora, o que é que se aprende, o que é que se ensina, o que é que se vê? Nos livros de poesia, nos livros de romance, nas peças de ficção, quer seja de teatro, quer seja no cinema, a respeito do amor. É um sentimento que está acima do querer, acima do gostar. Mas não é esse o conceito que nós temos de amor na Escritura. Não é esse. Por isso que, como o amar ele está baseado em sentimentos, por isso que facilmente as pessoas dizem, acabou o amor. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Então há uma contradição, há algo a ser esclarecido ali, aí nesse momento. Se o amor jamais acaba, como as pessoas dizem que acabou o amor? Aquele amor tão bonito, tão belo, tão florido. Aquilo de fato era amor? Então o que é amar? Amar é uma disposição do coração de fazer o bem ao próximo. Isso é amar. É uma disposição do coração. Não é um sentimento. Não é diferente esse conceito? Essa concepção? Sim, porque nós vemos isso. Ama-se aqueles que têm-se que se gosta, que tem alguma coisa em comum, que tem algo
uma ligação, algum tipo de ligação, alguma atração, algum complemento. Mas se nós formos por esse conceito, como vamos entender o amor ao inimigo? Não vai ser entendido. Muito menos vai ser cumprido esse mandamento de amar, se for concebido dessa maneira. Ele tem que ser concebido com base na Escritura, na palavra de Deus. E amar é disposição de coração de fazer o bem ao próximo. Num casamento, deve-se haver a disposição entre duas pessoas de se amarem. E como é isso? Então as pessoas acham que um casamento vai ser mantido meramente ou principalmente quando se leva flores, e deve se levar flores, quando se dá presente, e deve se presentear, não somente em datas, em datas específicas, que o casamento vai ser mantido fugindo-se da rotina. Não, o casamento vai ser mantido exatamente na rotina, na disposição de, na rotina, na dificuldade, na doença, ou na saúde, na pobreza ou na riqueza, a disposição de fazer o bem àquele que você se propôs a fazer. Fazer o bem. É isso que é amar. Então Cristo foi contra o costume da época ao dizer que o cristão não se vinga. Um conceito desse de amor, ame os seus inimigos. É você amar os amigos. As pessoas faziam todo o esforço para amar os amigos, para amar os parentes. Já era difícil. Porque as pessoas são difíceis, as pessoas têm temperamentos, têm gostos, têm costumes diferentes uns dos outros. Imagine amar o inimigo. Então, como citamos anteriormente, parece ser uma coisa utópica que não pode ser alcançada, mas sim ela pode. Ela pode. Cristo não iria nos deixar um mandamento impossível de ser realizado, de ser feito. Então, isso chocou. Cristo foi contra o costume da época ao dizer que não se deve fazer justiça com as próprias mãos, não se vingar. Mostrar que o sentimento que deve lhe nortear é o amor, é a compaixão, antes de tudo. Ensinou que quando tiver que se referir ou fazer menção às pessoas que lhe fizeram mal, que costumam falar mal de você, você não devia agir como eles. Você não devia expor suas falhas, seus pecados, não devia expor seus defeitos. Você deveria pedir a Deus pela vida deles. Olha só, pedir a Deus pela vida daquelas pessoas que lhe odeiam, que prejudicam sua reputação, que mancham seu nome. Pedir a salvação deles. Pedir para que você seja seu intercessor diante de Deus. Já imaginou isso? Lembra do exemplo de Jó? Foi isso que Jó fez com seus amigos. Deus disse que iria perdoar a atitude errada dos amigos de Jó. Quando Jó orasse por eles. E Jó fez. Num momento de amargura, de dor, que nós sabemos, que conhecemos a história de Jó, foi recebido, uma visita foi-lhe feita pelos seus amigos, e esses, ao invés de amenizarem sua situação, pioraram a situação. E o que Deus disse para Jó fazer? Ore por eles, peça por eles, ame-os. Olha só, ame-os. Isso não significa dizer que Jó estava concordando com as atitudes dele, não, Jó estava intercedendo a Deus, Jó deixou de lado a sua dor para interceder por aqueles que estavam lhe infligindo mais dor. E para fechar esse bloco aqui de ensinamentos,
parece que Cristo agora inverte o referencial. Em que sentido? Porque o referencial antes não era a pessoa, não eram as coisas que as pessoas tinham aprendido, mas era aquilo que Cristo estava trazendo no momento. Só que Cristo agora, quando nos diz que como quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, coloca a pessoa, a própria pessoa, para servir de parâmetro para a sua atitude para com o seu próximo. E logo nesse trecho, nesse versículo, que é chamada de a lei áurea, ou a regra de ouro. Nós vamos ver isso. Por um lado, sim, Cristo está colocando a pessoa como referência. Mas há outro aspecto que nós vamos mostrar mais adiante. Por quê? Porque a palavra de Deus, a lei de Deus, ela é espiritual. Ela tem que ser compreendida de modo espiritual. E ela é feita, é realizada, movida pelo Espírito, com o sentido e a motivação espiritual, não meramente o cumprimento de uma lei, de um mandamento. Então, Jesus agora estabelece um princípio que consiste em se medir nosso dever. Olha só que interessante. Nosso dever deve ser medido pelo nosso amor próprio. Então, ele está dizendo assim, ó, quando você estiver andando, porque isso é aspecto na conduta diária, do nosso dia a dia, não é só em situações específicas, pontuais, não. É a conduta diária. Cristo diz o seguinte: você tem que andar com um instrumento de medir. Sempre tem que estar andando com esse instrumento de medir. E esse instrumento de medir é o seu amor, o amor por si mesmo. Então, quando você tiver que fazer algo por alguém, use seu amor próprio como instrumento para medir a sua atitude para com o outro. Então, você não ama a si mesmo? Não quer o bem a si mesmo? Muito bem. Essa é a medida que você deve ter para quando for agir com o outro. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Aqui nós temos o resumo dos ensinos anteriores de Cristo. Não só os anteriores, mas os que vêm adiante também. Nós vamos estudar com a graça de Deus. Que mais uma vez nos mostra a conduta ética do cristão, que é uma conduta não seletiva. O que isso quer dizer? De fazer o bem a todos, sejam irmãos ou parentes, segundo a carne ou não, incluindo até os inimigos. Os estudiosos nos mostram que esse princípio aqui já existia, só que de forma negativa. De que maneira? O conhecido mestre judeu chamado Hillel, que nasceu 60 anos antes de Cristo, declarou algo de forma semelhante a essa aqui. Ele disse o seguinte: quando lhe perguntavam sobre o judaísmo, que ele era um judeu, e que os ensinos que tinha lá, se pudesse resumir os ensinos, ele dizia assim: o resumo dos ensinos é: o que lhe é detestável, não faça a seu próximo. De uma forma ou de outra, com certas variações, essa norma também aparece nos escritos de Platão, que viveu mais de 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, que também viveu nessa época, e Sócrates, Sêneca e outros. Havia também essa característica. Só que de forma negativa. Não faça. Cristo coloca de forma positiva. Mas isso não tem basicamente diferença. Então, Cristo porventura tirou esses ensinamentos, seja de Hillel, de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Sócrates, de Sêneca? Não! Porque o âmago da lei áurea, o âmago da regra de ouro,
nós podemos encontrar nos escritos de Moisés, lá em Levítico 19, 18, quando ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Novamente enfatizamos isso, né? Muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, não têm nem ideia que amar o teu próximo, esse mandamento está no Antigo Testamento. Acredita que foi inaugurado por Jesus. E Jesus foi quem trouxe. Não, está na lei. Na lei de Moisés, aquela lei que parece ser a lei dura. A lei do olho por olho, dentro por dentro, mas não é isso. Agora, observem que não é tão somente o amor próprio o único parâmetro da regra de ouro. Não é. Parece que é, mas não é. Como dizemos isso? Em primeiro lugar, porque o homem não pode cumpri-la apenas por seus próprios esforços. O homem não tem condições de cumprir essa regra só pelos seus esforços. O homem natural não tem condição de fazer isso. Só pode por meio da ação do poder do Espírito Santo agindo no homem, agindo naquele que nasceu de novo, que recebeu um novo coração, que tem uma nova disposição de mente, um novo propósito na vida. Somente por esses. Como ocorreu com João Batista, quando o anjo anunciava João Batista aos seus pais, ele disse assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então, para poder viver no padrão ético do reino, é preciso do Espírito Santo. Cristo, ensinando mais adiante, aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, aos seus discípulos, no capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. É o Espírito Santo que vai ensinar, é o Espírito Santo que vai mostrar, é o Espírito Santo que vai direcionar, que vai mover o ser do homem para fazer o bem àqueles, o bem tal qual que ele deseja para si mesmo. Então não é só o amor próprio, preste bem atenção. Por quê? Porque ele tem que ser conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Segundo lugar, o amor ao próximo não pode estar dissociado, separado do amor a Deus. Não pode. Deus é, em última instância, a maior das referências. O próprio amor de Deus é o maior dos parâmetros, é o parâmetro que deve ser seguido e é o parâmetro que o cristão olha para amar o seu próximo, para fazer aos homens aquilo que ele gostaria que os homens fizessem a si mesmo. Então, amar ao próximo sem amar a Deus não passa de legalismo, de cumprimento externo. Legalismo é o cumprimento externo da lei. Cumprir a lei só porque está na lei, só porque é mandado, só porque é dito, não de coração. E amar ao próximo sem amar a Deus pode chegar ao ponto de uma ação egoísta, um egoísmo disfarçado, visto que o desejo, no fundo, pode ser aquele de receber a retribuição no futuro. Por isso que tem que ser o amor a Deus em primeiro lugar. Prestar tal serviço aos homens à parte de Deus pode, a princípio, ser algo bom, mas no fundo não é. Não é. Aparentemente sim, porque nós temos que entender que a ação do reino de Deus, ela está além das aparências. Ela está além das aparências. Ela está além do aspecto externo. Ela é, antes de tudo, interno, do interior do ser humano. Tem que vir de dentro. Olha, vou mostrar a todos um exemplo lá que nós temos em Lucas 10, do 25 ao 28. Ele nos diz o seguinte: e eis que certo homem, intérprete da lei,
se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Essa passagem é a preparação para a conhecida parábola do bom samaritano. Porque este mesmo aqui que nos diz que pôs Jesus à prova, querendo justificar-se, logo quando Jesus disse essas coisas, perguntou: quem é o meu próximo? Olha só. Quem é o meu próximo? Então, ele estava pondo Jesus à prova, estava querendo se justificar. Então, é possível agir aparentemente amando ao próximo para se justificar diante de Deus, para querer a aprovação de Deus, conseguir a aprovação de Deus de alguma maneira, de alguma forma. Então, primeiro, é necessário amar a Deus. Amar a Deus. Sem amar a Deus, não se pode amar o próximo. Não se pode. Então, preste atenção. Não é possível agir conforme o padrão do reino de Deus, o padrão ético do reino de Deus, a parte de Deus. Por quê? Porque agir conforme o padrão de Deus é querer, antes de tudo, que Deus seja glorificado na sua atitude. Que a honra seja primeira e totalmente dada a Deus. Então, a honra tem que ser dada a Deus, deve ser dada a Deus, quando se age em aparente conformidade com o padrão do reino de Deus, mas a parte de Deus, sem Deus como referência e sem o Espírito Santo, o homem é que é glorificado. Suas ações, seu comportamento, suas atitudes são evidenciadas, mesmo que a Deus seja feita alguma referência. Não basta fazer referência a Deus para ser glorificado, para Deus ser glorificado. Não basta. Saiba que a medida, a maneira com que todos serão medidos, não é apenas aquilo que você faz, mas a motivação pelo qual você realiza as coisas. A motivação. O amor a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o entendimento, é isso que vai nos levar a amar o próximo como a nós mesmos. Olha só, preste atenção no que Cristo disse. Está lá em João 14, a partir do versículo 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, se alguém me ama, vai amar o próximo. Porque vai guardar a minha palavra. E minha palavra diz que é para se amar o próximo. Continuando. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, quem não me ama, quem não ama a Cristo, quem não ama a Deus, não ama ao próximo. Aí Cristo conclui no versículo 24. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Meus prezados, mais do que ninguém, Deus é quem conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Eu provo os pensamentos. Está lá em Jeremias 17:10, a parte A do versículo. Deus sabe que há ocasiões em que o egoísmo, o interesse pessoal vão se sobressair, vão confundir o nosso discernimento.
para que nós não façamos ao outro aquilo que deve ser feito. Então ele deixou claro esse padrão ético de conduta. Quando necessitarmos decidir, quando tivermos que utilizar algo como referência, qual é a referência? A referência maior não é só o nosso amor próprio, mas é o amor de Deus. O amor de Deus. Fazer aos outros conforme eles nos fazem é o padrão do mundo. Fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito por nós, independentemente das atitudes que manifestam para conosco, é o padrão do reino. E Deus nos dá essa condição pelo Espírito Santo. Por isso, fazendo as aplicações finais, quando você for tomar uma atitude para com as pessoas, quando você estiver na escola, para tomar uma atitude para com seu professor, lembre-se desse padrão. Quando for se relacionar com seus colegas, com seus vizinhos, pense nesse padrão. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito, que eles fizessem a você. Quando você for olhar para uma bela jovem, para um belo jovem, solteiro ou casado, pense nesse padrão. Pense nesse padrão. Como você gostaria que olhassem para você, para sua irmã, para seu irmão, para sua mãe? Como você gostaria que as pessoas olhassem para seu esposo, para sua esposa? Como você gostaria de ser tratado? Com respeito, com a educação? Ou ser falado pelas costas? Quando você saísse da conversa. Você gostaria que outros dissessem coisas desagradáveis a seu respeito? Então não diga coisas desagradáveis a respeito dos outros. Você gosta de pessoas difíceis de lidar, que criam barreiras, que criam problemas por qualquer coisa. Você gosta de pessoas que veem com facilidade o defeito dos outros, que bate o olho e já vê o defeito, e não se contenta e já fala desse defeito. Você gosta desse tipo de pessoa? A questão aqui é que sempre deve começar por nós. Sempre deve começar por nós. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Faça primeiro a eles. Faça primeiro. Considere que as pessoas têm sentimentos iguais aos seus. Assim como eu desejo que Deus me faça o bem, eu devo desejar também fazer o bem ao meu próximo. E o amor de Deus é o maior referencial. É o maior referencial. Olha só. Por quê? Olha, porque o amor a Deus e o amor de Deus é o maior referencial? Porque, em primeiro lugar, Deus não nos trata conforme nós merecemos. Se Deus nos tratasse conforme nós merecemos, nós não estaríamos aqui. É porque Deus não nos trata como merecemos. O motivo de não ter sido já consumidos. É isso que é a Bíblia. O padrão de Deus é alto. O referencial de Deus é a perfeição. Nós não somos perfeitos. Então, o que nós temos aqui, por que que o homem tem que agradecer a Deus? Por que que o homem tem que agradecer a Deus? Se ele tivesse uma noção do padrão de Deus, de quem é Deus, da santidade, da perfeição de Deus, ele estaria agradecendo a Deus todos os dias, só o respirar, só o estar vivo. Porque pelo padrão de Deus não éramos para estar vivos, mas é a misericórdia de Deus. Se Deus fosse agir só com justiça, melhor dizendo, melhor colocando. Se Deus fosse agir só com justiça,
ninguém mais estaria vivo. Mas é a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua benignidade. O salmista nos diz que a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Foi por isso que Adão e Eva não foram logo exterminados. E não acabou ali a raça humana, porque eles pecaram, eles erraram. Então, nós somos alvos da misericórdia de Deus. Tratemos os demais também com misericórdia, com longanimidade. Esse é o sentimento profundo e espiritual da lei de Deus. A lei de Deus é espiritual. Não é meramente uma letra seca e morta, como se fala. Meus irmãos, meus queridos ouvintes, não há letra morta da lei de Deus. Não existe letra morta da lei de Deus. Pode ter na lei dos homens, mas da lei de Deus, no mandamento de Deus, não há nada morto. Cristo disse, os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não. Não. Esse é o padrão do rei. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Ó Deus, coloca nos nossos corações, ó Deus, nas nossas mentes, nas nossas mãos, nos nossos pés, esse padrão. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a podermos glorificar o Teu nome. A fazer aos outros, ó Deus, aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Que não tomemos somente a nós, mas assim comecemos por nós. Mas nos dirijamos a Ti, ó Deus, o amor, o Teu amor, para termos um referencial correto. Considerarmos, ó Deus, como Tu cuida de nós, para também, ó Deus, agirmos para com o outro, para com o próximo. Nos ajuda, Senhor. Nos concede a Tua graça, meu Deus, a Tua direção, o Teu favor, para nos conduzirmos dentro desse padrão, meu Deus, do padrão do reino e não do padrão do mundo. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.